Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje eu vou tratar sobre a questão da ação direta de inconstitucionalidade número 7145, que está tramitando lá, pessoal, no Supremo Tribunal Federal e que vai tratar especificamente sobre a concessão de reajustes daquele concedido lá pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais contra o governo do estado de Minas Gerais. Lembra a todos que há pouco tempo o governo de Minas ofereceu 10%, pouco mais de 10,06% de aumento para todos os trabalhadores da educação, servidores ativos, inativos e trabalhadores, servidores públicos de um modo geral. Entretanto, esse projeto de lei que se transformou em lei e que foi vetado pelo governador, tramitou na Assembleia Legislativa, passou por alguns reajustes, e entre esses reajustes nós tivemos lá o artigo 10 e 11, que pediam lá 3 pontos importantes. O primeiro deles, um reajuste maior de pagamento para os trabalhadores da segurança pública, da educação, piso salarial profissional nacional, o pagamento do piso para os professores da educação, de acordo com a Lei Federal 11.738. Também nós tivemos lá aumento salarial também, reajustes para o pessoal da saúde, anistia em relação à greve que aconteceu na educação, concessão aí de auxílio fardamento, dentre outras questões importantes, porque nós já fizemos um vídeo aí tratando dessa matéria. Mas me chamou a atenção aqui, pessoal, a peça que foi encaminhada depois da intimação do eminente relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e que foi encaminhado aqui para o estado de Minas Gerais, intimou a Assembleia Legislativa, intimou também o governo do estado de Minas Gerais. E nesse caso, pessoal, vou apresentar aqui um resumo e a gente vai discutir um pouco sobre a peça que foi encaminhada para o Supremo Tribunal Federal e que será tema de debate aí em breve, né? Estamos aguardando aí quando que haverá o julgamento dessa importante ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 7145. Olha, já vai lá na descrição do vídeo, porque eu vou colocar essa peça disponível para que você possa fazer o download, acessar e ter ali todo esse material. Mas o governo do estado de Minas Gerais, ele mandou de maneira respeitosa, atendendo a intimação do STF, em atenção inclusive a essa, né, como eu disse, a intimação, expondo ali e apresentando os principais pontos que justificariam, segundo o governo, o não pagamento do piso salarial profissional para os trabalhadores da educação e também um veto do governador em relação ao artigo 10 e 11 dessa importante lei que trata sobre a concessão de reajuste, anistia, como eu mesmo havia falado para todos vocês. Mas basicamente, né, é importante deixar isso claro para todo mundo, é que existem aqui algumas questões importantes que eu gostaria de apresentar para nós iniciarmos aqui a nossa discussão, porque são pontos importantes. A peça começa assim, ó: Vossa Excelência, no caso o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a intimação do requerente para que preste informações sobre... Olha os pontos que nós vamos tratar aqui, pessoal. Primeiro, implantação do piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública no âmbito do Estado. E aí cita aqui a lei, o artigo 212A, 12 da Constituição Federal. E também um segundo ponto, que é existência de recursos do Fundeb disponíveis para pagamento do piso, bem como a respeito da destinação do percentual, de acordo com o Fundeb, que é 70% do fundo, para o pagamento de profissionais da educação em efetivo exercício conforme 212A 11 da Constituição Federal. Mas ele começa aqui, pessoal, trazendo esses esclarecimentos, fez esses apontamentos, e aí ele continua dizendo aqui, ó: imperioso destacar que o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade dessa ADI, né, ela pede o quê? A inconstitucionalidade dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual 24.035, de 4 de abril de 2022.
Lembrar que nós tivemos lá 55 deputados que aprovaram esta lei, derrubando aí, portanto, o veto do governador Romeu Zema, incluídos em projeto de lei de iniciativa privativa do governador do estado de Minas Gerais. Fizeram lá as emendas parlamentares, segundo o governo aqui, desacompanhadas da indispensável estimativa de impacto financeiro e orçamentário, as quais importaram aumento de despesa não suportada pelo erário. Bom, primeira questão aqui é que o governo de Minas vai bater nessa tecla, assim como a Assembleia Legislativa também vai destacar que não teve acesso, até porque as contas ultra secretas do governo de Minas, né? Nós sabemos que o estado de Minas Gerais, ela acionou a justiça para que pudesse manter em sigilo as suas contas bancárias. Bom, nós sabemos disso porque nós participamos de Assembleia Fiscaliza e foi deixado claro ali para os deputados que estavam ali apresentando. Temos notas também, inclusive aqui nessa peça, quando a Assembleia Legislativa vai responder ao relator eminente Luiz Roberto Barroso, ele cita lá essa questão, né, das contas que não tiveram acesso, mas é fato que o governo de Minas entrou na justiça para não liberar o acesso às contas bancárias. Tivemos inclusive o Tribunal de Contas participando lá da Assembleia Fiscaliza e teve um momento que nós tivemos lá um membro do Tribunal de Contas colocando essa questão. Inclusive chamava atenção para o aspecto, né? Por que o governo não queria mostrar essas contas, né? E ele citou duas teses que eu não vou tratar aqui porque o vídeo ele traz outras questões importantes que a gente vai problematizar aqui. Mas nesse caso aqui, nós temos aqui o governo de Minas que está alegando que a Assembleia Legislativa, ao criar esta lei, a Lei 24.035 de 2022, ela não disponibilizou de onde sairia o recurso. E por outro lado, voltando à tese, a Assembleia Legislativa dizendo que também não teve acesso às contas do governo de Minas. Bom, nesse aspecto aqui, muito provavelmente o Supremo Tribunal Federal poderá, tá pessoal, não sou aqui profeta, né, mas poderá dizer que é difícil de você realmente conceder um reajuste sem demonstrar, porque a lei mesmo ela determina isso, que você tem que determinar, você tem que demonstrar, na verdade, de onde proverá, onde virá esses recursos. Muito provavelmente do Fundeb, 70%, mas mais embaixo a gente vai ver aí qual que é o posicionamento do governo de Minas. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção de todos vocês, né? Continuando aqui, ele vai dizer o seguinte: a inexistência desses dados está devidamente documentada nos autos do processo, como eu mesmo disse, de sorte que a violação aos dispositivos tomados como paradigmas, aí vai citar uma série de artigos, 61, artigo 63 da Constituição Federal, artigo 113, revela-se insofismável na espécie. E continua o texto aqui para a gente entrar na matéria. Com as mais respeitosas vênias do governador, que fogem completamente à objetação, às arguições constantes das manifestações dos amicus curiae, relacionadas ao eventual descumprimento por parte do Estado de Minas Gerais do piso nacional do Magistério Público da Educação Básica, descumprimento esse de resto inexistente, conforme se verá detalhadamente abaixo. Bom, feito o reparo, em deferência à intimação recebida, eles vão então aqui abrindo os esclarecimentos. Primeira coisa que o governador vai fazer, na verdade, toda a sua assessoria, procuradoria, advocacia geral do Estado, ela vai citar aqui, pessoal, a Lei 15.293 de 2004, lá no seu artigo 33, que vai citar, inciso 1, 2 e 3, a carga horária dos trabalhadores de educação. Então nós temos aqui 24 horas para a carreira de professor da educação básica, especialista em educação, 30 horas para o pessoal administrativo, aí no caso seria analista de educação básica, assistente técnico de educação,
E também o auxiliar de serviço de educação básica, o ASB, 30 horas semanais. E 40 horas semanais seria para os inspetores escolares, analista educacional, técnico de educação e também um assistente de educação. E continua o texto dizendo o seguinte, ó, nesses termos, o pagamento do piso nacional em solo mineiro deve observar a regra da proporcionalidade em relação à carga horária, como expressamente determina e autoriza, de fato, o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei Federal 11.738 de 2008. Lá na Lei Federal, pessoal, no seu parágrafo 3º está dizendo o seguinte, vamos esclarecer esse ponto importante para todos vocês. E aí nós vamos chegar na questão aqui, que é, por que o governo de Minas Gerais, o governo atual, está entrou com pedido de inconstitucionalidade na emenda constitucional 97, né? E por que ele está pedindo aqui a inconstitucionalidade da lei 21.710. Vamos acompanhar o vídeo aqui, porque vocês vão entender mais para frente. Mas no parágrafo 3º da lei 11.738, que é a lei de 2008, a lei do piso salarial profissional nacional, que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época do presidente Lula, nós tivemos aqui, no seu parágrafo 3º, o seguinte, os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. Então, os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. Vamos continuar aqui com o vídeo. Mais na frente eu vou fazer uma explicação sobre a questão da carga horária, né? Essa questão da proporcionalidade. Imagina um professor que efetivou no estado com 11 aulas. E imagine, igualmente, um professor que efetivou no estado de Minas Gerais com uma carga horária de 24 horas semanais. É claro que ele não vai receber o valor do piso, que é o piso salarial profissional nacional, 3.845, porque senão, o que vai acontecer? Um professor que ministra 11 aulas, efetivou com as 11 aulas, o ideal é que todo mundo tivesse 24 horas, mas não é o caso. É claro, é lógico, é líquido e certo que ele vai ter menos tempo na regência, no módulo 1, e menos tempo de cumprimento no M2. Lógico que ele deve receber, então, proporcional em relação ao piso, que é de 24 horas semanais. Isso é fato, tranquilo. Um professor que, em Minas Gerais, que receba 24 horas semanais, de acordo com o que está dizendo no artigo 33 da Lei 15.293 de 2004, no seu inciso 1º, vai dizer que 24 horas semanais para o professor de educação básica. Então, esse professor, ele teria de receber, em tese, o valor do piso salarial profissional nacional. Tá certo? Não essa proporcionalidade apresentada aqui pelo governo de Minas, nessa peça que está sendo apresentada ao STF, mas aí, grifo meu, interpretação minha, isso vai ser julgado lá no STF, tá? Essa questão do pagamento proporcional já foi discutido no Supremo Tribunal Federal, através de uma peça que é a ADI 4167, e na época, quem era ministro era o Joaquim Barbosa, né? Vocês lembram do Joaquim Barbosa? E ele teria dito o seguinte: profissionais com carga horária diferenciada para mais ou para menos, por óbvio, claro, né, gente? Terão valores proporcionais como limite mínimo de pagamento. Bom, o meu entendimento é que o Supremo Tribunal Federal, quando criou o parágrafo 3º da Lei 11.730, que ele estava querendo dizer isso. Era isso que estava querendo dizer. Tá certo? E não de que quem recebe 24 horas semanais deve ser proporcional. Porque senão nós vamos ter aí no mínimo uma contradição. Se nenhum professor com uma carga horária de até 40 horas semanais, ou de uma carga no máximo 40 horas semanais, ele vai receber menos do que R$ 3.845, que é o que determina a lei federal, da mesma forma, há de se convir que um professor em Minas Gerais que tem 24 horas deva receber o valor do piso, daquele que trabalhe menos do que 24 horas semanais, deva receber menos, ou seja, proporcional. É claro, isso é fato. Vou continuar com o vídeo aqui que vocês vão entender o que eu estou querendo, aonde é o que eu estou querendo chegar com vocês. Mas aí continua aqui, foi citada aqui a ADI
4167, ok, já foi julgada, essa proporcionalidade aqui é evidente. Claro que quem trabalha mais horas tem que receber mais, quem trabalha menos tem que receber por menos, tranquilo, fato. Mas continua aqui, o Estado de Minas Gerais, e aí a peça do governo vai dizer o seguinte, sempre pagou aos seus profissionais de educação vencimentos básicos superiores ao valor fixado pelo MEC para o piso nacional da educação. E aí, ele colocou aqui, pessoal, uma tabela de piso salarial nacional do magistério, que eu vou apresentar na tela para você nesse momento para a gente fazer a leitura. Mas tá aí, ó. No ano de 2009, o valor do piso para 40 horas era de R$ 950, o valor proporcional de 24, R$ 770. O valor da tabela do PEB, 24 horas, era de R$ 850, tem esse asterisco aí, daqui a pouco a gente apresenta para vocês. Mas eu vou apresentar para vocês, se for o caso, você para o vídeo agora, leia essa tabela, porque o que eu quero apresentar para vocês está lá no ano de 2022, com 4 asteriscos, e a gente vai ler lá essas observações agora. De 2022 para 40 horas, 3.845,63, olha a lógica utilizada pelo governo de Minas. O valor pago proporcionalmente para um professor que trabalha com 24 horas semanais hoje em Minas Gerais é R$ 2.307,38. E no caso aqui, quanto que estão recebendo, pessoal? R$ 2.350,48. Então vamos lá nesses pontos, porque esse valor é atingido com a aplicação do Índice de Revisão Geral dos Vencimentos, conforme a Lei Estadual 24035 de 2022, que é o que, pessoal? Esses 10,06%, conforme o artigo 1º, né, desta lei, que lá fala no reajuste de 10,06% para todos os trabalhadores, com efeitos retroativos a janeiro de 2022. Ou seja, tal como o governador propôs nesse projeto de lei e que foi vetado por ele em seguida, né, depois promulgado aí pelo governador, pelo presidente, na verdade, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito bem. Vamos continuar aqui com a nossa apresentação, porque Minas Gerais guarda a peculiaridade de que o poder legislativo, através de iniciativas parlamentares, entendeu por bem conceder reajustes aos servidores do magistério e do Poder Executivo, não apresentando em nenhuma das oportunidades, essa é a peça em que isso ocorreu, o necessário estudo de impacto financeiro e orçamentário. Nós já discutimos isso. Vamos passar para outro ponto. Assim aqui, durante a tramitação desse projeto de lei 1504/2015, que resultou na Lei Estadual 21.710/2015, essa lei estadual, pessoal, ela acabou com o subsídio, com aquela tabela de subsídio criada pelo PSDB, vocês lembram bem do que estou falando. Criou também aqueles valores, aqueles abonos que seriam incorporados, inclusive um foi recentemente incorporado, você sabe do que estou falando, a qual restabeleceu o pagamento na forma de vencimento básico. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através de emendas parlamentares, e aí, olha a crítica que é feita aqui nessa peça, né? Mais uma vez, sem indicação da estimativa de impacto financeiro e orçamentário, fixou que o valor integral, atenção pessoal, o valor integral do piso nacional do Magistério Público para a jornada de 40 horas semanais seria pago aos servidores, só que agora com uma diferença, por uma jornada de 24 horas semanais. Isso é lei, pessoal? É a Lei 21.710 de 2015. Paga-se o valor integral do piso salarial para uma jornada de 24 horas semanais. Fato, pessoal. É isso aí. Em outras palavras, segundo a peça aqui, concedeu aumento de vencimento a servidores do Executivo sem indicar a contrapartida orçamentária. Tal como fez também na aprovação dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual 2403/2022, objeto da presente ação direta.
Importante deixar claro que o governo de Minas, o governo atual, também entrou questionando a inconstitucionalidade da Lei 21.710, bem como a Emenda Constitucional 97, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, que é de 2018 e que vai criar, pessoal, uma regra, que é o artigo 201A na Constituição, uma emenda constitucional feita pelos deputados estaduais, eleitos legitimamente pelo povo mineiro, que quiseram exatamente isso, valorizar a educação através do cumprimento do piso salarial integral para todos os trabalhadores da educação, uma carga horária de 24 horas semanais. E com reajustes, de acordo com o parágrafo 2º, que seriam estendidos aos trabalhadores das outras carreiras da educação. Essa que é a grande verdade. E está agora sendo questionado pelo governo de Minas também no STF. Supremo Tribunal Federal, não. E parece que vai ser agora no Tribunal de Justiça. Vamos acompanhar, me parece, Tribunal de Justiça. Vamos lá. Sessão especial aí, pessoal? E aí, essa Lei Estadual 21.710/2015, ela previu que, a partir da concessão de 3 abonos incorporáveis, o vencimento básico das carreiras do magistério estadual atingiria, em 2018, o valor integral do piso nacional fixado pelo Ministério da Educação para o ano 2015, sem considerar os reajustes anuais posteriores. Isso aqui é o texto. Vou chamar a atenção agora para um detalhe, porque olha como que está a peça que foi encaminhada lá para o STF. Olha essa fala aqui, pessoal, como que é curiosa. Vai dizer o seguinte: é uma crítica ao parlamento, Vamos lá, está dizendo aqui, a Assembleia Legislativa, os deputados, atenção deputados, uma crítica a vocês aqui. É o povo mineiro, Tá aqui, a atividade parlamentar inconstitucional não parou por aí. Olha, gente, espera aí. Vamos parar tudo aqui para discutir essa frase. A atividade parlamentar inconstitucional não parou por aí. Você está acreditando, não? Na tela para vocês nesse momento. Leia comigo. A atividade parlamentar inconstitucional não parou por aí. Bom, como que um governo pode chamar algo de inconstitucional se não foi julgado, não foi dada a sua inconstitucionalidade? Não foi dada a sua inconstitucionalidade. Então vai dizer que a atividade parlamentar inconstitucional não parou por aí. Sendo que o governo de Minas está pedindo a inconstitucionalidade dessas leis mineiras, a 21.710, a Emenda Constitucional 97. Então, olha a crítica, a atividade parlamentar inconstitucional não parou por aí. Em 2018, foi promulgada a Emenda número 97 à Constituição Mineira. Fruto de iniciativa parlamentar, a Emenda Constitucional 97 de 2018 acrescentou ao texto estadual o artigo 201A, dispondo que o vencimento inicial das carreiras dos profissionais do Magistério Público de Educação Básica não será inferior ao valor integral vigente, com as atualizações do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério, e determinou que se considera como jornada de trabalho para fins de percepção integral a que se refere o caput a jornada de 24 horas semanais. Então, a atividade parlamentar inconstitucional, pessoal, quer dizer, fora da lei, vamos dizer assim, Porque não foi decretada a inconstitucionalidade, mas já foi considerado inconstitucional pelo governo, aqui na peça encaminhada para o STF. E a emenda constitucional, para quem não sabe, ela tem um rito de tramitação mais complexo, porque ela tem que ter 3/5 na votação, tem que passar pelo primeiro e segundo turno. Então, pessoal, ela é mais complexa de ser votada e foi aprovada em 2018, foi sancionada pelo governador. Então é muito importante deixar isso claro para vocês, porque não foi uma atividade parlamentar inconstitucional, foi uma atividade democrática, foi um processo legislativo como o rito próprio dos processos legislativos acontecem, não houve vícios nesse processo. Mas o governo de Minas insiste em dizer que essa atividade parlamentar foi inconstitucional.
Então que se decrete a inconstitucionalidade através dos órgãos superiores do Poder Judiciário. Fato. Aí sim nós poderemos dizer que foi uma atividade parlamentar inconstitucional. Caso contrário, não podemos concordar com essa tese apresentada aqui nessa peça do governo de Minas. Aí ele vai dizer o seguinte, via emenda constitucional de iniciativa parlamentar, novamente sem indicação do estudo de impacto financeiro, a tese é sempre essa, de que não tem estudo orçamentário e financeiro para fazer o reajuste para os trabalhadores, para você, servidor público que está assistindo esse vídeo nesse momento. Definiu-se que o vencimento inicial do magistério estadual será o valor integral do piso nacional, com as atualizações para uma jornada de 24 horas semanais. Agora ele faz um resumo aqui que eu acho que é importante a gente chamar a atenção de vocês. Ele vai dizer o seguinte, olha, a Assembleia Legislativa estabeleceu que o vencimento básico dos servidores do magistério estadual será definido pelo Ministério da Educação. E aí ele vai dizer o seguinte, pessoal, olha só, apesar da independência e harmonia entre os poderes, ele vai dizer que o Estado de Minas Gerais está ficando refém da União, em função de ter criado uma emenda constitucional de número 97, pessoal. Não dá para acreditar num negócio desse? Vamos continuar a leitura aqui, ó. Em breve resumo, a Assembleia Legislativa estabeleceu que o vencimento básico dos servidores do magistério estadual será definido pelo Ministério da Educação, responsável por fixar e atualizar o valor do piso nacional, que não remunera ninguém, pois é um parâmetro mínimo de referência. Fecha aspas. Parênteses. Causa no mínimo estranheza que tamanha agressão à autonomia federativa do Estado de Minas Gerais provenha do Parlamento, notadamente quando é certo que a Lei Federal 11.738 e esse egrégio Supremo Tribunal Federal avalizam o entendimento de que o piso nacional é um valor referencial mínimo para uma jornada de 40 horas semanais. Vamos parar o vídeo aqui porque é o seguinte, pessoal, se você pegar a Lei Federal 11.738, lá no seu parágrafo 1º está dizendo o seguinte, vamos lá, vamos pegar a lei federal aqui, porque essa lei nós temos que agora apresentar para vocês aqui. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica para a jornada de no máximo 40 horas semanais. Vamos voltar aqui na peça, porque ele coloca para uma jornada de 40 horas. É uma jornada de no máximo 40 horas. Nossa expressão. Parece que não é nada, gente, mas é tudo. Uma palavra, ela pode mudar completamente o sentido de um texto. Então, uma jornada de no máximo 40 horas semanais. Não de 40 horas semanais, como está dizendo aqui. Ou como dizem, né? De até 40 horas semanais. E que a ampliação desse valor, ela deve considerar a realidade de cada estado ou município. Então o Estado de Minas Gerais, o que ele vai falar? Ele vai apelar para a autonomia do Estado, que é o que diz em relação ao Pacto Federativo. Ele vai falar do princípio da separação dos poderes, da proibição de vinculação de espécies normativas e também isonomia, pois iguala, segundo a peça apresentada pelo governo de Minas, servidores com cargas horárias distintas num só padrão remuneratório. Olha, gente, para isso que existe plano de carreira. Para isso que existe a Lei 21.710, porque ela vai colocar os servidores organizados em níveis e graus. Só vai receber o mesmo vencimento o trabalhador que tiver a mesma letra, o trabalhador que tiver o mesmo nível, tiver a mesma distribuição de carga horária. Então essa tese defendendo aqui, que está igualando os servidores com cargas horárias distintas num só padrão remuneratório, não procede. Não concordo com essa tese defendida aqui. Tá? Agora, que ele continua aqui, e aí ele vai citar aqui exatamente a ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Tribunal de Justiça, que vai ser julgada a qualquer momento. Tem o número da DI, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E ele vai colocar aqui que são objetos de ação direta de inconstitucionalidade. O que? A Lei 21.710, 2015, e também a emenda constitucional 97, que esse governo de Minas
está apelando aí para o Tribunal de Justiça e que já teve aí, ao que parece, um efeito aí de uma medida cautelar, suspendendo os efeitos dessas proposições aqui, né? Aí nós temos aqui o Procurador-Geral da Justiça, que concedeu um parecer favorável com a seguinte conclusão. Aí abre aspas, dizendo o seguinte: diante do exposto, o Procurador-Geral de Justiça, por sua Coordenadoria de Controle da Constitucionalidade, manifesta-se pelo deferimento da medida cautelar pleiteada a fim de suspender a eficácia da Emenda Constitucional 97 à Constituição do Estado de Minas Gerais e dos artigos 2º e 3º da Lei Estadual 21.710/2015. Para encerrar aqui o vídeo, pessoal, vamos colocar duas questões importantes aqui. Importante destacar, por oportuno, que em diversas ações individuais ajuizadas por servidores da educação básica pleiteando reajustes dados pelo MEC ao piso salarial, o Estado de Minas Gerais vem obtendo sentenças favoráveis. Bom, isso está na peça aqui, né? Inclusive deixaram anexados no processo duas cópias de sentenças proferidas nesse sentido. Vou buscar, vou baixar, vou colocar na descrição do vídeo para vocês. E concluindo aqui, o Estado de Minas Gerais vem efetivamente observando as determinações dessa Egrégia Corte Suprema, na ADI 4167, e segundo o governo, pagando os profissionais da educação valores superiores ao piso nacional, observada a proporcionalidade da jornada, valendo destacar a inexistência de qualquer ação judicial promovida pelos sindicatos das categorias, em sentido contrário, desde a edição da Lei 21.710/2015. Bom, pessoal, eu encerro o vídeo aqui, essa primeira parte, porque nós vamos entrar agora num outro momento do vídeo, que é a questão do Fundeb, os 70% do pagamento para a remuneração dos trabalhadores. Nós vamos tratar de valores na ordem de bilhões de reais, então é importante você participar aí do segundo vídeo. Em breve eu vou deixar ele aqui na galeria de vídeos para vocês. Um grande abraço para você, mas antes eu gostaria de perguntar, você concorda com essa fala do governo de que está cumprindo aí o pagamento do piso salarial proporcional, né, com valores superiores ao piso nacional? Essa é a tese defendida aqui pelo governo de Minas, nessa primeira parte desse vídeo apresentado aqui pelo canal da Educação de Minas Gerais. Com todo respeito às autoridades envolvidas em todos esses processos, fiz aqui uma interpretação da peça apresentada pelo governo de Minas para o Supremo Tribunal Federal. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Aproveita a oportunidade para pedir para você fazer a sua inscrição, deixar o gostei e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Até mais, pessoal.